Este vídeo serve para explicar a criação do gráfico a partir dos dados do ensaio, para quem não esteve na aula onde isso foi explicado. Basicamente, o que temos que fazer é descarregar o ficheiro compactado que tem os 12 ficheiros de texto correspondentes aos 12 ensaios. A explicação como isto se faz está no vídeo Ficheiro Ensaio Mecânico e pode ser vista nesse vídeo. Portanto, eu vou desde já deslocar-me para a pasta onde temos os ficheiros já descompactados e aquilo que tipicamente deve ser feito é começar um novo ficheiro Excel completamente novo e executar precisamente o procedimento de importação de dados, como também já havia sido explicado nesse ficheiro dos ensaios mecânicos. Portanto, como é que isto é feito? Separador de dados, obter dados externos do texto. Depois devemos ir selecionar o ficheiro de texto que queremos importar. Vamos, por exemplo, selecionar aqui o LL1 e de seguida arranca mais uma vez o assistente de importação de texto com 3 passos, sendo que só nos interessam os 2 primeiros. E no primeiro, manter a opção que surge por defeito. O tipo de ficheiro que temos é um ficheiro do tipo delimitado. Carregar em seguinte. E depois selecionar que o delimitador é o ponto e vírgula. E vemos que passamos a ter 4 colunas com os dados do ensaio. Depois basta-nos fazer concluir. O terceiro passo é só a confirmação do tipo de dados, mas aquilo que o Excel assume por defeito serve-nos. E neste último passo, não esquecer de verificar se a célula que está selecionada é A1 e caso não esteja, podemos clicar sobre ela para depois então fazer OK. Portanto, passamos a ter aqui os dados de um ensaio. Neste caso, aquele que eu importei foi o L1. É de bom tom alterar logo o nome da folha para esse nome do ficheiro, para que não haja confusões. E uma das questões que se coloca é que, como veem, os dados da primeira coluna, numéricos, estão encostados à esquerda porque o Excel não reconhece estes dados como números. E isso deve-se ao facto de a exportação da máquina de ensaios incluir nestes registros um ponto e uma vírgula. Portanto, nós temos que eliminar o ponto utilizando a ferramenta substituir do Excel, portanto, separador de base, localizar, selecionar, substituir, e isso faz-se selecionando previamente a coluna. Portanto, eu não expliquei, mas era clicar aqui ou não referi, clicar aqui sobre a letra A e colocar aqui no campo de localizar o ponto, escrever o ponto, portanto, e no substituir por não pôr nada e depois fazer substituir todas. E claro que ele fará a substituição nas 1025 linhas onde detecta pontos e os valores dos registros da força passarão então a surgir encostados à direita, sinal de que o Excel já os reconheceu como números. Portanto, isto deve ser feito para todos os proventos, para quem está a começar do zero, mas vou explicar como é que eu crio o gráfico se ainda não o tinha feito. Não é? Portanto, a explicação do outro vídeo pressupunha que íamos buscar o ficheiro tratado na aula anterior, mas quem não o fez terá que passar primeiro por este processo. E o processo é selecionar os dados da força e da posição, que são as 2 primeiras colunas. Portanto, isto temos 4 colunas correspondentes aos registros exportados na máquina de ensaio e que dizem respeito à primeira coluna à força, como diz aqui, a segunda coluna à posição do travessão, e estas 2 são medições que se utilizam para ligações de extensómetros externos, mas que nós não utilizamos no nosso ensaio. Portanto, eu vou selecionar os dados da coluna A e B e a forma mais rápida de o fazer é selecionar esta linha e depois carregar simultaneamente, deixando premido no Ctrl e no Shift do teclado e depois, a seguir, depois de carregar em Ctrl Shift, a seta do cursor para baixo, e o que ele faz é selecionar todos os dados até encontrar uma linha branca, portanto, que são todos os dados do ensaio, de uma forma mais rápida do que se for a seleção por arrastamento do rato. E após os dados selecionados, até de um tom que a gente venha cá para cima de novo arrastando aqui a barra do lado direito, e vamos então inserir o gráfico. O gráfico que pretendemos para esta análise é um gráfico de dispersão, portanto isto temos que ir aqui ao separador inserir, vir aqui ao painel gráficos e selecionar
a setinha neste tipo de gráfico de expressão. O que pretendemos é um gráfico do tipo linha suave, de expressão com linhas suaves. E automaticamente, ao clicar neste botão, ele vai criar um gráfico com a informação que eu selecionei previamente, correspondente às colunas A e B deste provete LL1. Uma das coisas que temos que fazer é inverter, portanto, os eixos, porque, por defeito, ao fazer este procedimento, ele coloca no eixo do X os valores da força, correspondente à coluna A, e no eixo do Y os valores do deslocamento ou posição no eixo correspondente à coluna B. Portanto, e não é isso, o gráfico que pretendemos é precisamente o inverso, queremos a força em Y e o deslocamento em X. E isso faz-se de forma muito rápida e fácil, corrigindo a fórmula desta série. Portanto, a fórmula da série, quando vocês selecionam o gráfico e depois clicam sobre a linha da série, portanto, corresponde a este provete LL1, vão encontrar essa fórmula neste campo, no campo em branco aqui abaixo da barra de ferramentas, que diz precisamente série, abrir parênteses, e depois dentro desse parênteses temos 4 campos. O primeiro campo, antes daquele ponto e vírgula, corresponde ao campo do nome desta série. Ele, para já, não tem nada, mas nós vamos querer dar-lhe um nome, porque depois, quando acrescentarmos os outros provetes, devemos colocar uma legenda, não é? E o nome que vai aparecer na legenda é o nome que aparece aqui neste campo. Se não houver nenhum nome, ele não coloca nada a não ser série 1. Portanto, como é que se coloca aqui o nome? O nome da série deve ser o nome do provete e deve ser escrito neste campo entre aspas. Portanto, eu vou escrever aspas e depois, se calhar até com letra grande ou com letra maiúscula, devemos carregar em caps lock, faço LL1 e depois outra vez fechar aspas. Pronto, isto hás acrescentar o nome à série. Vamos ainda então corrigir aquilo que eu estava a dizer, que é alterar a posição dos eixos. E aquilo que corresponde ao eixo X é o que está no primeiro campo ou no segundo campo desta fórmula, que é entre os dois pontos e vírgulas. Temos o campo correspondente ao nome da série, ponto e vírgula, o campo correspondente aos dados para o eixo do X, outra vez ponto e vírgula, o campo correspondente aos dados para o eixo do Y, ponto e vírgula, e este número que será o número de ordem que vai aparecer na legenda. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para inverter isto? É, onde está aqui, se repararem, portanto, o campo correspondente aos dados de Y, o que tem é o nome da folha onde ele foi buscar os dados, este LL1 entre apóstrofos, e seguido de um ponto de exclamação, e a seguir a isso tem quais são os dados que ele foi usar para o eixo X, vão da célula A5 à célula A1028. E a mesma coisa acontece neste caso para o Y, que é na mesma folha LL1, e depois os dados B5 ao B1028. Portanto, como é que eu altero isto? É simples, é corrigir, trocar, portanto, digamos assim, a letra nestes campos. Portanto, pôr aqui B, isto tem que se pôr do B5 a B1028, não esquecer que é sempre duas substituições, e pôr aqui A. Isto rapidamente, após esta correção, ao fazer Enter, faz aparecer o gráfico da forma que eu pretendo, que é posição ou deslocamento em X e força em Y. Pronto. Isto também acrescentou ao gráfico o nome do título do gráfico que eu tinha inserido aqui no campo do nome da série. Mas a partir do momento em que a gente insira uma nova curva, uma nova linha, outro provete neste gráfico, já passará a deixar de aparecer este nome. Como iremos ver de seguida, eu só irei fazer isso para mais um provete, porque o restante procedimento é repetir até termos os 6 provetes juntos. Uma nota importante é que nós não queremos que apareçam valores negativos nos eixos e, portanto, se ao inserir um novo provete isso acontecer, o que temos que fazer é editar precisamente os valores dos eixos e a forma de o fazer é selecionar, por exemplo, como aqui está, nós temos um valor negativo no eixo do X, clicando 2 vezes rapidamente com o rato sobre esse eixo, vem aqui para a formatação da área do gráfico e não, por acaso até não é a área do gráfico que eu quero, é mesmo o eixo e portanto temos que clicar sobre o eixo. Quando clicamos sobre o eixo, vai-vos aparecer as opções de eixo e a gente deve colocar onde está a aparecer valor negativo, que normalmente é no mínimo um 0. Portanto, pintar o que ali está a apagar e pôr um 0.
e quando fazemos Enter deixamos de ter valores negativos. Se por acaso acontecer o mesmo, em qualquer um dos outros eixos FL fazer o mesmo e corrigir essa situação. Portanto, outro aspecto que queremos no gráfico, isso pode ser efetivamente feito a posteriori, é a colocação dos nomes no eixo do X e no eixo do Y. Mas antes de fazer isso, ainda vou fazer aqui um outro procedimento, que é este gráfico foi criado dentro desta folha de cálculo, que neste momento é a que temos no nosso ficheiro. O que eu quero é passá-lo para uma nova folha. Correu mal. Não podemos evitar os telefones. Portanto, isso faz-se clicando no botão do lado direito, mover gráfico, e eu vou querer mover o meu gráfico para uma nova folha. Isto faz com que ele agora surja aqui embaixo numa folha nova, com a designação que eu deixei ficar por defeito, e ele aparece selecionado, e o que devemos desde logo fazer é aumentar o tamanho da letra do gráfico todo para eventualmente 20, portanto, para termos um tipo de letra que possa ser legível para esta dimensão de gráfico. O gráfico agora passou a estar maior, né? Portanto, e aquele tamanho de letra que estava, que apareceu por defeito ou inseriu dentro da folha de cálculo era pequeno. Portanto, como é que agora vamos aqui acrescentar precisamente os títulos? Adicionar elemento do gráfico, vamos aqui ao separador de ferramentas de gráfico estrutura, e depois eixos, portanto, título dos eixos, horizontal principal, e no título, portanto, aquilo que vamos escrever aqui é precisamente o que corresponde a estes dados. Estes dados, escrever ao contrário, em milímetros. A mesma coisa, título dos eixos, neste caso vertical principal, e voltamos a selecionar, e aqui é força, em quilograma-força. O que é suposto fazermos para acrescentar mais provetes? É, portanto, acrescentar mais folhas, tantas folhas quanto o número de provetes que queremos acrescentar. Por exemplo, eu só vou fazer mais um, e nesta folha 2 volto a repetir o processo, dados, obter dados externos do texto. Vou buscar agora o LL2. Mais uma vez, passo 1 da importação de texto é deixar ficar o que está por defeito, clicar em seguinte. Passo 2, selecionar que o delimitador é ponto e vírgula, e depois fazer concluir, garanto que está no A1, portanto, se estiver é só fazer OK. E agora aquele procedimento de substituir o ponto por nada, ou seja, eliminar o ponto. Portanto, base, localizar e selecionar, substituir todas. OK. Fichar. Portanto, a partir do momento em que tenho isto feito, é mudar o nome da folha para o nome do provete e acrescentar ao gráfico esta série. Isto pode-se fazer de muitas maneiras. Esta é a que eu expliquei na aula e que me parece ser a mais rápida. Selecionar a série que está no gráfico já criada, copiar, portanto, ao selecionar aqui copiar, pode ser Ctrl+C ou botão do lado direito copiar, e depois fazemos Escape, ou carregar aqui sobre a área branca. Aliás, acho que deve ter que ser feito sempre o Escape primeiro. Desaparece ali a fórmula, voltamos a colocar o cursor nesse campo, fazemos colar, e agora corrigimos onde está LL1 para LL2. Portanto, são 3 sítios onde deve ser feita a substituição. Nome da série, nome da folha para os dados. Mas tem gravações. E pronto, assim acrescentamos a segunda curva. Depois é só inserir a legenda. E, como veem, deixamos de ter o título e passamos a ter a legenda com os 2 provetos. O mesmo deve ser feito para os restantes 6. Ou restantes 4.